Olá pessoal, Samuel da Ubiquiti. Nesse vídeo eu vou falar um pouco com vocês dos Access Points Wi-Fi do portfólio Unify, particularmente dos nossos APs para ambientes outdoor, para serem instalados em áreas externas, né? Que são APs resistentes ao tempo, ao sol, à chuva, à sujeira. Antes de falar dos modelos específicos, rapidinho, características gerais, né, de todos os APs do portfólio Unify, todos eles do atual portfólio são baseados no atual padrão Wi-Fi 5, que é a tecnologia mais recente que existe de Wi-Fi em operação no mercado, que é 5 vezes superior ao antigo padrão, ao padrão legado N, que a gente chama hoje de Wi-Fi 4. Tá? Todos os nossos APs são gerenciados de maneira centralizada via software, através do nosso software Unify, que é totalmente gratuito. Isso é particularmente interessante para empresas, porque se você tem múltiplas unidades, múltiplos APs, né, 2, 10, 100, 1000, não interessa a quantidade, não há necessidade de acessar e configurar cada um deles individualmente, todos eles são vistos a partir do nosso software de maneira centralizada e são configurados a partir dali. Lembrando, software gratuito, o software é valor agregado, a gente vende hardware, ok? Lembrando também que a gente está falando aí de APs corporativos, ou seja, são equipamentos de natureza de classe enterprise, que tem alta capacidade de usuário. A gente está falando de APs com capacidades para 60, para 120 clientes conectados, diferente dos roteadores aí, residenciais, que suportam 15, 20 usuários conectados. Tá? Como ele é baseado no atual padrão Wi-Fi 5AC, ele opera também na banda de 5 GHz. Hoje isso é muito importante, porque a banda de 2.4 GHz atualmente ela é muito poluída, ela sofre muita concorrência, muita interferência de outros dispositivos. Então, para entregar qualidade, hoje a gente precisa que o AP opere em ambas as bandas. Tá? E a Ubiquiti tem a melhor relação preço-performance do mercado. Né? A gente entrega muito mais performance do que aqueles concorrentes de entrada que vieram do mercado residencial, de Wi-Fi residencial, e a gente entrega a mesma tecnologia dos grandes players de mercado, porque hoje a gente está entre os 4 maiores fabricantes de Wi-Fi corporativo do mercado, só que com preço da ordem de 1/3, às vezes até menos, e sem nenhum custo de licença de software por AP ou de controladora, todo o nosso software é gratuito. Tá? O primeiro AP que a gente tem aqui então são dois modelos outdoor, é o AP ACM, ele é um access point aí, então, de entrada para uso outdoor, pode ser montado em parede, em mastro, em poste, ele já vem com acessório para montagem do equipamento. Ele é recomendado para 60 clientes conectados simultaneamente e tem aí uma velocidade agregada da ordem de 1.200 megabits por segundo, mais de 1 GB, por isso que a porta LAN dele tem que ser de 1 gigabit por segundo, diferente de alguns outros concorrentes que tem porta LAN de 10/100, essa velocidade não é suficiente para atender as atuais velocidades de Wi-Fi do padrão atual. Tá? A área de cobertura nominal dele é de 100 metros, e uma característica interessante desse AP é que ele é o único access point do portfólio Unify que tem antenas externas. E essas antenas externas são removíveis, podem ser substituídas. Então, para aqueles projetos que têm alguma necessidade específica, é possível acoplar outra antena direcionada, setorial, né, que tem um ganho maior. Isso é particularmente interessante em alguns projetos aí, por exemplo, garagem de transportadora, de ônibus, ou algum local em que haja necessidade de apontar o sinal para uma determinada direção ao invés de ser aquela antena tradicional de 360 graus. Então ele tem essa flexibilidade, ele permite substituição de antenas. Tá? Na sequência a gente tem o APAC Mesh Pro, que é mais robusto do que o APAC-M, então o M Pro ele é superior, tem mais antenas, então ele vai aguentar mais usuários conectados simultaneamente, a gente está falando de 120, tá? A velocidade agregada dele é 1.700 a 1.750 megabits por segundo, e uma outra característica interessante, ele tem duas características interessantes. Né? Primeiro, antenas de 8 dBi de ganho. O que isso quer dizer? São antenas de alto ganho que vão fazer com que a área de cobertura seja praticamente o dobro da área de cobertura do APAC Mesh, o M que eu mostrei anteriormente. Então ele tem antenas de maior ganho, só lembrando aqui, tem concorrente que vende AP com alta potência de transmissão como sinônimo de área de cobertura, mas na verdade isso é um erro técnico, porque o cliente não tem a mesma potência de transmissão de um AP. Então a gente resolve isso usando antena de maior ganho
porque a antena de maior ganho beneficia a comunicação mutuamente para o cliente e para o Access Point também. Isso é uma grande vantagem desse equipamento. Outra vantagem é que ele tem 2 portas LAN. Então isso é particularmente interessante em projetos outdoor, porque é muito comum esse equipamento ser instalado num poste e nesse mesmo poste ter uma câmera de monitoramento, de vigilância. Então é possível passar um cabo curto de rede do AP até a câmera sem ter que puxar um outro cabo da infraestrutura de rede. Ele é bem flexível também nesse sentido, lembrando, resistente ao tempo, chuva, sol, sujeira, e pode ser montado em parede, mastro, poste, tá? Bem flexível o equipamento. Então é isso, esses são os 2 modelos outdoor. Então, só lembrando aí, todos eles baseados no atual padrão de Wi-Fi, é tecnologia de ponta, de última geração. O nosso software de gerência é 100% gratuito, totalmente gratuito. É um software maduro, desenvolvido desde 2010. São APs corporativos que têm alta capacidade de usuário, a gente está falando de 100 usuários. Né? Opera em ambas as bandas e nosso preço performance é imbatível. Ok? Um abraço, tchau, tchau.